Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração, aleluia. Se encontra em João, capítulo 8, versículo 10, que diz assim: E endireitando-se Jesus, aleluia, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ai, arabaia suriandas. Ninguém te condenou, aleluia. E ela disse: Ninguém, Senhor. E ele disse: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Olha a palavra de Jesus para esta mulher. Cadê aqueles teus acusadores? Oh, Espírito Santo. Aramandaiaçou. Aleluia. Alguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E ele disse: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. A palavra do Senhor hoje é: vai e não peques mais. Talvez tenha alguém aqui sendo acusado porque fez algo de errado, aleluia. E tem um monte de fariseu, como está escrito na Bíblia, que está com as pedras na mão e está dizendo: pecou, errou, o que nós fazemos com ela, o que nós fazemos com ele. Eita! Tem a turma, aleluia, que anda com pedra, mas tem a turma também, aleluia, que é da parte de Jesus, que vai dizer: vai e não peques mais. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus teve uma palavra de vida para aquela mulher. Jesus pergunta para ela: cadê eles? Cadê os teus acusadores? Mas Jesus perguntou isso para ela quando ela estava sozinha, quando estava só ela, aleluia, e Jesus. Eita! Sabe por quê? Porque quando Jesus, aleluia, ele vem tratar na raiz do problema, é só você e Deus. Você já viu que Jesus não trata, aleluia, o Espírito Santo de Deus, algumas situações conosco na frente de todo mundo? Não, Jesus não trata conosco na frente de todo mundo. Jesus, aleluia, ele trata dentro do quarto, de porta fechada, ele trata dentro de caverna, ele trata, aleluia, quando você está sozinho. Oh, aleluia, Jesus trata, quando Jesus vê que não tinha mais ninguém, sabe por quê? Porque eles queriam ocasião contra Jesus. Aqueles fariseus que tinham pegado esta mulher no ato de adultério, aleluia, que colocaram ela no meio para expor ela, eles não queriam somente julgar ela, eles queriam, era ocasião contra Jesus. E Jesus, conhecendo bem, aleluia, os pensamentos, sondando o coração, oh, Espírito Santo de Deus, Jesus, aleluia, olha para eles e diz: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus traz a consciência deles, porque quem se julga bom, quem se julga perfeito, quem se julga, aleluia, juiz, Jesus, ele traz a consciência desses. Oh, Espírito Santo, Jesus, aleluia, é mestre em tratar com quem acha que pode. Espírito Santo da verdade, Jesus, aleluia, ele não passa a mão em pecado não, viu? Jesus, aleluia, mas ele traz para perto e ele trata. Talvez alguém possa estar pensando: mas missionária Maíra, essa mulher foi pega num ato de adultério. Oh, mas eles queriam, aleluia, agir com as próprias mãos. Eita! E Jesus, aleluia, ele sabe como tratar. Jesus, ele sempre tem pão, ele sempre tem palavra de vida. Até mesmo a exortação do Senhor é palavra de vida, para minha vida, para a sua vida, aleluia, louvado seja Deus. E Jesus pergunta para aquela mulher, aleluia, Jesus diz: cadê os teus acusadores? Ela disse, aleluia, ele disse: alguém te condenou? E ela disse: ninguém. Aí ele disse: nem eu. Então vai
e não peques mais. Olha a palavra de Jesus para esta mulher. Vai e não peques mais. Ou seja, vai e não caia no mesmo erro. Oh, porque o homem, ele não tem piedade. Alabaia, canto, naia, sou. O homem não tem misericórdia. Oh, recamandarabaia, surianda, ásia. Uma certa vez o Senhor perguntou para Davi, tu quer cair na mão do homem ou na mão de Deus? Davi disse, eu prefiro cair na mão de Deus. Alabaia, canto, narabai. Porque o homem não tem misericórdia. E Jesus disse para esta mulher, vai e não peca mais não. Ou em outras palavras, Jesus, aleluia, falando para ela, ei, sai dessa vida. Aramanduia, camandai, porque essa vida é vida de vergonha. É vida onde a qual os outros expõe mesmo. Alabai, o sergue, avassi, andarabai. E mini canto, labaia, sonho, Senhor, aleluia, me traz aqui para dizer para alguém, ei, saia dessa situação de a qual você está vivendo. Ai, darabaia, subiquiminarabaia, sai. Vida de engano, vida de mentira, vida de adultério, recamandai, vida de pecado. O Senhor está dizendo, saia. Ai, decamando, biderabadarabaia, sou. Porque o mundo não tem piedade, o mundo não tem, aleluia, misericórdia. É, somente o Senhor tem misericórdia. Quando você se humilha, quando você desce, aí sim, Ele, aleluia, Ele tem misericórdia de você e de mim. O Senhor está dizendo assim para alguém nesse dia, ei, vai, não peques mais. E me canta, eu vou entregar porque Ele está mandando entregar. Aleluia, e eu obedeço. Aleluia, louvado seja Deus. Remanto e decai. Há quanto tempo você, aleluia, está sendo acusada? Há quanto tempo? Eita, labaia subi de camandarabaia sou. Ah, tem quantas pessoas estão apontando o dedo para você? Quantas pessoas já, aleluia, já te acusaram? Eita, labaia canto, narabaia sou. Mas o céu está dizendo aqui para você nesse dia, através da minha vida, ei, até quando, aleluia, vai viver no mesmo erro? Até quando vai viver na mesma situação? O Senhor está dizendo, saia. Ramancho e decamandarabaia sou. Vai, não peques mais. É palavra de vida para você. Vai, não peques mais. Eu não sei se é para todo mundo, mas, aleluia, o Senhor vai levar esse vídeo a quem precisa ouvir isso. O Senhor está dizendo, se levante. Oh, recantanaia sou. Ai, andarabacanto, narabaia sou. Ei, aleluia. Aqueles que estão ao redor, aleluia, desta mulher, estava sem nenhuma piedade. Sabe por quê? Porque, aleluia, louvado seja Deus, eles iam pela palavra, pela lei de Moisés, e a lei de Moisés dizia que tinha que apedrejar. Eles já sabiam o que tinham que fazer, só que eles queriam ocasião. Não contra a mulher, mas contra Jesus, aleluia. Oh, Espírito Santo. E Jesus, aleluia, ele sabendo, conhecendo, ele traz a consciência deles também, que eles também tinham pecado. E o Espírito Santo, aleluia, bradava na minha alma que ele está levantando uma geração que tem pão, aleluia, nas suas mãos. E não pedra, porque aquela geração, aleluia, que tem pão é aquela que anda com Jesus. É aquela que olha mesmo errado, mesmo, aleluia, pecando, não omite a verdade, aleluia, mas dá uma palavra de vida. Remanto e decamandaia sou. Não é aquela geração que passa a mão na cabeça do erro, aleluia, não. Naqueles que estão no erro, naqueles que estão no pecado, não. Mas também, aleluia, não mata, não joga para fora. Pelo contrário, trata. Trata com o pecado, trata a raiz, aleluia, daquele pecado. Porque Jesus, quando ele viu que estava só ele e a mulher, ele disse, cadê os teus acusadores? Oh, Espírito Santo, alguém te condenou? Alguém te acusou?
Oh, louvado seja Deus. E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu. Vai, não peques mais. Oh, ramanto e de camadas, ela baiaçou. Jesus, ele sempre vai, aleluia, trazer você para perto. Jesus, em meio às situações, eu não sei qual foi o erro, eu não sei qual foi o, aleluia, o pecado que você cometeu, mas o céu, aleluia, me ordena a dizer para alguém aqui: ei, abandona o teu pecado, aleluia, e se achegue a Deus. Abandona, aleluia, o teu eu, aleluia, as tuas vontades, e se achegue a Deus, porque Deus, ele tem vida, ele tem pão para você, ele tem alimento, ele tem segurança para você. Oh, Espírito Santo, mas o mundo não tem não. O mundo, aleluia, ele tem acusação, ele tem pedra, ele tem, aleluia, louvado seja Deus, condenação. Mas, aleluia, o Senhor tem vida, e vida com abundância. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui esta mulher, ela saiu livre, não só, aleluia, daquela acusação, mas também livre, aleluia, do seu pecado, porque aquela mulher, acredito que ela nunca mais foi a mesma. Louvado seja Deus, porque ela encontrou alguém que teve misericórdia, aleluia, da sua vida. Ei, a acusação tem muito, acusadores tem muito, mas palavra de vida são poucos. É somente quem anda com Jesus, é somente quem tem Jesus na vida, aleluia, louvado seja Deus. Vai liberar uma palavra, aleluia, para que você venha mudar, aleluia, a tua trajetória. Então tome posse dessa palavra no seu coração, louvado seja Deus, porque o Senhor, ele tem palavra de vida e vida em abundância para você nesse dia de hoje. Toma posse, aleluia. Esta mulher, aleluia, mesmo no erro, Jesus teve misericórdia dela, aleluia, e liberou a palavra: vai e não peques mais. Nesse dia o Senhor diz para você: vá e não peques mais. Arabaia canto naiaçu, porque o céu, aleluia, ele é Deus de oportunidade. O Senhor é Deus de oportunidade. E hoje o Senhor te dá mais uma oportunidade, aleluia, de você mudar a tua trajetória. Em nome de Jesus, amém? Toma posse desta palavra no seu coração. Que o Senhor Jesus abençoe tua vida, a tua casa e a tua família. Em nome de Jesus. Toma posse. Glória a Deus.